Meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos em nosso programa Direto ao Ponto e estamos finalizando a nossa lição de número 8, porque nós trataremos aqui já sobre o nosso terceiro tópico dessa lição. Veja que a lição de número 8 traz como tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, não é? Já tratamos sobre o primeiro tópico, né, que tem o tema o homem, o ser efetivo. O segundo tópico, não é, emoções, experiência e controle, e os seus subtópicos, não é? E aqui trabalhamos muito bem cada um deles. É importante você entender que nós estamos aqui de tópico a tópico, tratando esses assuntos da escola bíblica dominical, né? E agora nós iremos finalizar com o nosso terceiro tópico da lição de número 8. Veja que esse terceiro tópico tem como tema sentimentos guardados por Deus. Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui inicial que diz o seguinte: o mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Veja só que situação, né? Pessoas aí prometendo esse controle não apenas de si mesmo, como também do outro, como se ele fosse o dono das emoções, né? E Franklin já falou aqui em um dos tópicos sobre a questão da técnica, né? E nós não a desprezamos, é muito importante dizer isso, né, Franklin? Sim, nós verdade. não a desprezamos, nós sabemos que os coaches, né, que existem aí, né, os trabalhos dos psicólogos, dos orientadores aí na internet, é disso que está, os psicanalistas, né, é disso que esse tópico aqui está falando, né, que o mercado está cheio, né, dessa inteligência, né, e aí quer mostrar ao homem que ele pode tomar, né, essas decisões para si e para os outros, né? Agora, nós precisamos entender, como disse, que nós não desprezamos porque é sim importante a técnica. Ela é importante, você aprende, você lê, você exercita e de fato, né, te ajuda a crescer, mas nós não podemos ficar só na técnica, nós não podemos ficar só nos coaches, nós não podemos ficar só em orientações de profissionais da psicologia, da psiquiatria e por aí vai, né, Franklin? Nós precisamos entender que o maior das orientações que nós precisamos ter é a palavra. Às vezes, Franklin, pessoas dentro da igreja não querem ouvir orientações bíblicas, não querem conversar com homens, mulheres de Deus, procuram lá, né, sem antes primeiro ter esse primeiro contato, né, com o seu líder, com o seu pastor, e aí sim, né, o seu pastor, o seu líder, aquela pessoa que você tem como exemplo, dizer, rapaz, a coisa está grave, né? Vamos orar, mas também vamos tratar, né? Porque existem sim questões que precisam de remédio, existem outras que não precisam, mas hoje, porque o acúmulo desse conhecimento, Franklin, está tão grande, que quando você vai a um psicólogo, é quase improvável que ele não te passe um remédio para você tomar, né? Até porque existe todo esse jogo aí da importância do uso, né, desses medicamentos e tal. Mas eu não estou aqui falando contra nunca, porque eu sei que nós temos muitos pastores, né, que orientam psicologicamente, que têm o seu trabalho à parte, além de pastor, fazem o seu trabalho como psicólogo, e é uma bênção. E aí o que eu estou querendo dizer, que procure essas pessoas com referência, né? Eles são os profissionais, mas quem é esse profissional? Você procurou saber qual é o tipo de vida que ele leva, qual é o tipo de família que ele tem, qual é o tipo de relacionamento que ele tem, qual é o tipo de meio que ele se relaciona? É importante. Você não pode só chegar em um profissional e entender que ele vai dar o norte para a sua vida. Então, nós precisamos entender que, sim, o mundo, a mídia, está repleto, né, desses homens, mulheres que se dizem conhecedores e usam as suas técnicas, mas nós não podemos esquecer nunca da palavra, nunca da oração, nunca do jejum, nunca da boa orientação pastoral, nunca de
cultuar ao Senhor, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil. Essa enxurrada de conhecimento está tão grande que agora as pessoas não querem nem mais ir ao culto. Estou em casa meio com o meu celular na mão, com a minha televisão ali, e eu passo ali para a televisão, em casa está bem, mas nós não podemos deixar de nos relacionar com a igreja, né? Porque você tem que entender que você não é igreja. Eu não sou igreja, eu faço parte da igreja, eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo, eu não sou o corpo, você não é o corpo, você é membro, e nós precisamos nos juntar, nós precisamos ter o que nós chamamos de koinonia, comunhão, né? Precisamos estar perto. Cuidado com essas orientações que dizem que você não precisa estar na igreja, que você não precisa ter comunhão com seu irmão, que você não precisa cultuar, louvar, adorar, porque na sua casa você faz tudo isso. Cuidado com essas orientações para você não acabar ficando longe do Senhor. É interessante que quando o Brito falava, eu lembrei de um testemunho, não um testemunho, de uma jovem senhora que perdeu o seu esposo, ele faleceu, e aí ela ficou em um estado abalado emocionalmente, e aí ela não pediu uma orientação eclesiástica, uma orientação pastoral, ela já foi procurar um profissional, né? Aproveitou que tinha um plano de saúde e foi procurar um profissional da área da psicologia. E aí o psicólogo, conversando com ela, o psicólogo tem sua religião, o psicólogo tem seus meios, e aí ele orientou para ela o seguinte: não, você não pode ficar sozinha, você tem que se relacionar para tirar esses pensamentos, para esquecer e tal, e orientou ela a fazer coisas, né, que iam de encontro à palavra de Deus, porque para ele, para um psicólogo mundano, ímpio, é comum, sim, é normal, tá entendendo? É normal a pessoa se relacionar com quem bem quiser, quantas vezes bem quiser, com quem quiser, não, mas na igreja não é assim, né? A orientação bíblica não é assim. A orientação bíblica é o quê? É esperar no Senhor, né? É orar, é buscar em Deus, esperar em Deus, né? É ter paciência e tal. E aí ela se precipitou, ela foi fazer a orientação que esse psicólogo orientou a ela, e hoje ela está sofrendo muito, né? Casou com alguém, se relacionou com alguém antes do casamento, e aí hoje está pagando um alto preço por causa disso daí. Mas caminhando aqui para o segundo subtópico, né? Obediência, humildade e oração. O escritor da lição, ele cita Filipenses 4:7, e eu gostaria de ler, né, para enfatizar em nossas mentes, que diz assim, ó, é até o texto áureo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, observe isso aqui, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós temos o costume de usar a expressão assim: nosso coração está cheio da paz de Deus. E quando na verdade não é o coração que guarda essa paz. O meu coração está guardando a paz que Deus colocou. Não é o nosso coração que guarda essa paz. Mas o texto diz o seguinte, que é a paz de Deus que guarda o nosso coração. Quando eu fui buscar isso aqui no original, queridos, tem um sentido essa palavra de um guarda que está em um campo de batalha. O guarda no campo de batalha, ele tem uma missão. A missão de vigiar, a missão de cuidar, a missão de proteger. Observe que um sentinela, naquela época, ele ficava em uma torre de vigia, olhando quando o inimigo se aproximava de longe, olhando quando o inimigo estava se aproximando, para avisar, para alertar, para guardar, para proteger,
para confrontar o inimigo se fosse necessário. E o que está dizendo aqui o texto é que é a paz de Deus que guarda os nossos corações. A paz de Deus está como um vigilante, como um sentinela de plantão, guardando os nossos corações. Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. E eu termino aqui. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Então, se nós permanecermos humildes, obedientes, sujeitos à palavra de Deus, ao nosso Deus que é Cristo, nós iremos experimentar. Não é uma autopaz, não é uma paz que nós criamos, não é uma paz que nós ali arquitetamos e dizemos que estamos em paz. Não, não é essa paz. É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Então a Bíblia está dizendo que o meu coração e o seu coração está guardado pela paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Aleluia. Queridos, maravilha. Nossa aula de número 8, uma bênção. Estamos finalizando aqui o terceiro tópico dessa lição, muito importante. Foi uma bênção. Franklin, muito bom que a gente continue nessa direção, né? Não só com técnicas, mas também deixando o Espírito de Deus nos direcionar, né? Porque eu tenho certeza que muitos estão ouvindo a voz de Deus, estão aprendendo sim, mas também estão ouvindo a voz de Deus e aprendendo a tomar direcionamentos para as suas próprias vidas. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe.